aproveitar hoje, e como você sabe, hoje o pastor Paulo Canuto está com a gente, e a gente abre... Pode falar. E um dos sonhos do pastor Paulo Canuto, lógico, mas inclusive o pastor Zé Roberto falava sobre isso para ele: escreve, pastor, escreve os livros, para que a gente possa usar como igreja. O pastor Zé Roberto foi um dos grandes influenciadores para o pastor Paulo Canuto escrever os livros. E agora ele está lançando, aqui no Taber, esse livro, Portal do Meio-Dia. Queridos, olha que coisa mais linda esse livro, cheio da unção de Deus, do poder de Deus, para você poder despertar a sua vida de oração. O que fala? Salmos 91, se você nunca entendeu, inclusive tudo na Bíblia, ele tem um porquê. No Salmos 91, versículo de número 6, na parte B do versículo diz assim: nem mortandade que assola ao meio-dia. Ou seja, é como exterminar o exterminador do meio-dia. Vai te ensinar a cuidar da sua casa, da sua família, vai te ensinar como orar. Então, queridos, é uma grande oportunidade. Você não pode sair daqui hoje sem comprar o seu. Amém? Eles estão vendendo aqui, ó, para ficar bem fácil para você. Inclusive, acho que a máquina de cartão está ali. Então, antes de você ir embora, vai lá e oferta, porque está sendo direto na vida do pastor Paulo Canuto também. Amém? Glória a Deus. Então, vamos receber o apóstolo, pastor, profeta Paulo Canuto. Eita glória. Eu nem sei como ele não pediu pro Paulinho subir de novo. Ei. É para subir de novo? Oi. O louvor? Tá bom. Acabou, tá bom. Então beleza. Então, gente, é contigo, homem de Deus. Comigo, valeu. Valoroso. Gente, a paz. Estamos nós aqui mais uma vez, né? Todo mundo feliz aí, levante a mão. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu te louvo por mais um dia, mais um culto aqui na terra, na tua presença. Abre agora os portais celestial e derrama a tua unção, tua glória, tua presença sobre minha vida, minha família e a tua igreja. E eu oro, Senhor, para o Brasil ser uma nação cheia do Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém. Aplaude bem forte o nome de Jesus. Gente, escrever livro, eu já estou ficando até pensando que eu sou escritor até. Né? Já é o 4º livro e já estamos pensando no 5º livro, sobre minha vida missionária. 45 anos de missões, 45 anos de abrir igrejas, ministérios, trabalhar entre os índios. Eu acho que esse livro vai vir aí muito forte, para ajudar pessoas a crescer. Agora, Portal do Meio-Dia é realmente algo fenomenal. Então, vai estar ali, você vai levar o livro, como disse a apóstola, você vai me abençoar e ser abençoado. Amém? Era um dos grandes desejos da vida do José Roberto, era que eu escrevesse. Todos os dias ele me falava. E a gente encontrava e falava: tem que escrever. Um dia ele falou: você vai morrer, vai levar tudo para o túmulo. Eu falei: eu não. Não morri não. Já morri, já voltei, né? Gente, olha para quem está do seu lado, diga assim: libertos para vivermos o sobrenatural. Fale bem forte: liberto para viver o sobrenatural. Pega a sua Bíblia aí no livro de Colossenses. Gente, acabou o tempo de viver uma vida morna. Igreja morna vai ser vomitada. Causa náusea em Deus. Crente meia boca não vai chegar no sobrenatural.
Está cheio deles por aí, mas nós não somos meia boca, nós somos a boca toda, aleluia. Aleluia. Deus quer ver um povo cheio do Espírito Santo, cheio de verdade. Não é como, de repente, fazer barulho, é ser cheio do Espírito. Para isso Ele nos liberta, a libertação é para Ele agir dentro de nós e nos mover no sobrenatural. Olha aí no livro de Colossenses capítulo 1. Queria que você prestasse bem atenção em alguns versículos aqui. O versículo 13 diz: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do Filho, do seu amor. Aleluia. Diga para quem está do seu lado: Ele me libertou e me transportou. Você acha que Ele vai transportar alguma coisa suja? Você acha que Ele vai transportar endemoniados? Você acha que Ele vai transportar adúlteros, mentirosos? Não vai transportar. Primeiro Ele nos liberta. Liberta de toda a obra do diabo. Toda a obra do diabo. Coloque a mão no coração e diga assim: Senhor Jesus, me liberta de todas as obras do diabo. Seja qual for ela, me liberta em nome de Jesus. O diabo, ele é habilidoso, astuto, ele sabe trabalhar o mundo humano. Ele conhece a fragilidade do ser humano. Ele sabe como derrubou Adão com Eva. Ele sabe a habilidade dele de trabalhar a mente humana, trabalhar a razão humana, trabalhar o intelecto humano. O diabo tem habilidades. E nós não vencemos ele se não for através do nome de Jesus. Agora aqui diz que Deus nos libertou. Gente, pensa nisso. Eu, Paulo Canuto, eu sou liberto, aleluia. Quem era eu? Treva pura. Vivia no crime, nas drogas. Violento, líder de quadrilha, 45 anos atrás. Jesus foi lá no meio do crime, no meio de uma roda de bandido. A gente ia fazer um grande assalto e ele olhou para mim e disse assim: Paulo, eu não te fiz para andar neste caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. Mas ele não fala só comigo. Ele fala com todos que querem ouvir o som da voz dele. Ele tem o poder de falar. Eu estava nos Estados Unidos há 3 dias atrás, pregando lá em Boston, numa igreja de brasileiros. Uma igreja grande, cheia da glória de Deus. E eu vi ali americanos libertos por aquele ministério. Olhei um rapaz que é músico, toca no grupo de louvor. Gente chegou lá podre, mendigo, destruído. Hoje é ministro de louvor, aleluia. Aleluia. Hoje é ministro de louvor numa igreja de brasileiros. Olha bem, o nativo congregando numa igreja de brasileiros, cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Tive na semana passada pregando na Flórida, numa igreja, numa cidade chamada Boca Raton. Naquele ambiente, uma igreja de 350 membros brasileiros. Gente, e os testemunhos maravilhosos. Pessoas que chegaram lá na América do Norte, destruídos, só queriam ganhar dinheiro, em busca de uma vida melhor. Mas chegou lá e encontrou o melhor do melhor, que é Cristo Jesus. E foram libertos, estão cheios do Espírito Santo. Nós vivemos aqui no Brasil, num país
de muitos confrontos, muitas guerras espirituais, droga, álcool, violência, prostituição, né? A onda de destruição, e agora as leis legalizadas, né? Ideologia de gênero, aborto, droga, sendo legalizado no país. Mas nós sabemos que o império das trevas não vai reter pessoas para sempre. Porque a Bíblia diz aqui, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas, aleluia. Levante a mão e diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em Cristo Jesus, aleluia. E quando eu leio isso aqui, libertou, então Ele cura o teu interior, Ele tira as drogas, Ele tira o alcoolismo, Ele tira a miséria, Ele tira a mentira, Ele arranca os demônios de dentro de nós e nos enche com o Espírito Santo. Por isso Ele não quer uma igreja fraca, uma igreja pessimista, crente pessimista. Ele quer uma igreja otimista, cheia do Espírito Santo, porque Ele quer te transportar. Veja bem essa palavra: nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha bem, gente, me libertou e me transportou. Para que esse transporte? É para que eu viva o sobrenatural. É para que eu viva algo que eu nunca vivi na minha vida. Quando eu aceitei Jesus, o que mais me tocou não foi o fato dele falar comigo no meio da roda de bandido. Aquilo me tocou muito. Mas no momento em que ele me encheu com o Espírito Santo, ele olhou para mim e disse assim: Paulo, eu te liberto das drogas, eu curo a enfermidade que está aí no teu corpo, eu perdoo os teus pecados, e eu te encho com o meu Espírito, e você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Pensa nisto, aleluia. Você imagina, quem está falando é Deus, com o homem pecador, chegando na casa de recuperação, aqui no Paraná, em Maringá, no Molive, Movimento para a Libertação de Vida, chegando ali, não tinha 3 horas de casa de recuperação. Ele está falando comigo essas palavras e de repente me faz um transporte, ele me transporta das trevas para a luz, e abre um portal, e eu vi o portal aberto. Pela primeira visão que eu tive, um portal aberto, abriu, hoje eu sei que é portal, mas abriu uma coisa linda, maravilhosa. Para mim era o céu rasgando, era um portal, e dali desciam os anjos, e os anjos começavam a voar e andar onde eu estava. Jesus falou para mim: eu te coloco no sobrenatural. Gente, você imagina o que é isso? Eu não sabia ler direito, nem escrever. A única coisa que sabia manusear era uma arma na mão. 10 anos de vida de crime, tráfico de droga, assalto, a banco, liderando quadrilha. De repente eu estou debaixo de algo sobrenatural. Deus está falando comigo. E eu comecei a gostar daquilo ali, aleluia. E hoje eu entendo que Deus quer transportar alguém aqui para o reino do poder. Ou levante sua mão, há uma unção chegando aqui. Pode baixar a mão. Veja bem, Ele quer te levar para um lado, você vai viver o que nunca imaginou em viver. E eu aceitei aquele chamado, vai ser profeta entre as nações. Falei, então eu vou ser profeta. Mas o que é ser profeta? Não sabia. Vai ser apóstolo. Eu falei, vou ser apóstolo, mas o que é ser apóstolo? Eu não sabia.
mas aceitei pelo sobrenatural. De repente eu estava vivendo algo sobrenatural. Termina aquilo ali, aquela reunião ali. Um rapaz olhou para mim e falou assim: Carioca, você está diferente, cara. Falei: meu irmão, tem alguma coisa boa dentro de mim. Ele disse: é o Espírito Santo. Falei: não sei. Ele disse: é Jesus, cara. Falei: eu não sei quem é, meu irmão, só sei que é muito bom. Aleluia. A paz que eu estou sentindo, eu nunca senti na minha vida. A alegria que eu estou sentindo, eu nunca senti na minha vida. Aleluia. Ele disse: é o Espírito Santo. Falei: eu não sei o que é, mas se é isso, eu quero que continue dentro de mim. E olhei para aquele moço que já era recuperado e perguntei a ele: o que eu devo fazer para conservar esta paz dentro do meu espírito? Eu tinha acabado de sair das trevas, estava chegando no reino da luz. Eu ia viver o que eu vivo há 45 anos, aleluia, aleluia, tomado por aquele poder. E aquele jovem, eu pergunto a ele: o que eu devo fazer? Ele disse assim: faz 3 coisas: leia a Bíblia, ore e jejue. Leia a Bíblia, ore e jejue. Falei: o que é jejuar? Ele disse: é ficar sem comer. Eu falei: então tá bom, ficar sem comer eu fico. Que orar? Ele falou: é isso aí que você viu aí. Eu falei: isso dá grito na orelha de Deus. Ele disse: é mais ou menos isso, maluco. Eu falei: então eu vou ler. Falei: ler eu não sei ler direito, mas eu vou aprender. Porque eu queria aquela paz. E o que eu fiz? 24 horas. Fiquei 48 horas daquela hora até a hora do lanche à tarde. Fiquei 48 horas sem comer, sem beber água, porque eu queria sentir a presença do sobrenatural. Eu queria viver algo que eu nunca tinha experimentado na minha vida, e que era muito gostoso sentir paz. E quando terminou as 48 horas de consagração, eu fui tomar um chá. Era hora do chá da tarde. Como eu cheguei à tarde, então, no domingo, na terça-feira fui tomar um chá da tarde. E o cara olha para mim e fala assim: e aí, carioca, entregou? Falei: entregar o quê, meu irmão? Não peguei nada de ninguém. Ele disse: você não está jejuando, cara? Eu falei assim: você falou que ficar sem comer era bom, estou sem comer. Então tem que entregar. Eu falei: entregar o quê, meu irmão? Eu não comi, vou entregar o quê a quem? O que é você viver no mundo espiritual para abrir portais e viver algo que o mundo não vai entender. E ele olhou para mim e falou assim: você não entende nada disso? Falei: não entendo. Ele disse assim: então, vem aqui. Me abraçou e começou a orar. Gente, quando aquele rapaz começou a orar, veio uma nuvem do céu, em forma de cor de prata, mas em forma de uma nuvem bem suave, e vinha descendo e envolveu ele e aquele rapaz. E nós fomos cheios do Espírito de Deus. Jesus falou de dentro da nuvem: eu te preparo para um grande evento na terra. Aleluia. Aquele momento era o selo da grande bênção de Deus. Quando eu leio esse capítulo e vejo aqui das trevas para a luz, versículo 15, 14 diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Então Deus nos transporta das trevas para a luz, para nós termos experiências com Jesus Cristo. Olha, presta atenção no versículo 14: em quem temos a redenção. Diga assim: em quem temos a redenção. Fale bem forte: em quem temos a redenção, pelo seu sangue,
Então o que eu quero dizer é que o sangue de Cristo está derramado aqui agora, aleluia. Quem recebe o sangue dele aí, diga glória a Deus. Você pode estar debaixo de bruxaria, magia, encantamento. Hoje o sangue dele anula a obra do diabo na sua vida. Hoje vai ser negativado todo o poder do inferno, aleluia. Talvez você tenha um pecado que não consegue vencer. Você vai, confessa e repete. Hoje você será liberto para a glória de Deus. Porque Ele vai te transportar das trevas para a luz. E você vai reconhecer que nele, o Filho da luz, que é Jesus, você tem eterna redenção, aleluia. Levante sua mão e diga comigo: eu creio, Senhor, na redenção, pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. E você vai experimentar isso. Experimentar ser liberto. Gente, é tão lindo ser liberto, que a primeira noite que eu dormi na casa de recuperação, quando o dia amanheceu, eu não tinha desejo de droga. Eu não tinha desejo do crime. Eu não acordei com a mentalidade criminosa. Eu acordei liberto. E eu mesmo olhei para mim no espelho e falei: eu estou diferente. Aleluia. Aleluia. Eu senti a minha libertação. E aí hoje, lendo Bíblia, hoje eu entendo isso. Naquele dia talvez eu não entendia tanto, mas hoje eu entendo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, remissão dos pecados. Eu estou remido dos meus pecados. O que isso quer dizer? O sangue de Cristo me anulou todo o pecado da minha vida. E hoje eu estou remido, resgatado, recuperado para a glória de Deus. Aleluia. Coloque a mão no coração e diga: Senhor Deus, me liberta hoje daquilo que eu tenho que ser liberto. Aleluia. Deus não quer meio crente, Deus quer o crente inteiro. Aleluia. Deus não quer meia igreja, Deus quer uma igreja inteira. Deus não quer meia família, Ele quer a tua família inteira. Aleluia. Ele quer essa cidade inteira. Glória a Deus. Para isso Deus resgata a pessoa. Olha o verso 15 que diz: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Gente, nós fomos dados para Jesus. Quem é essa pessoa maravilhosa? É Jesus. Nele nós temos a remissão e a redenção, mas aqui diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Imagina que você está na mão do primogênito de Deus. Aleluia. Aleluia. Acho que você não está entendendo isso. Estou dizendo que o diabo perdeu, você venceu. Estou dizendo que a bruxaria perdeu, você venceu. As trevas perderam, você venceu. Aleluia. O inferno perdeu, você venceu. Se agora é de Cristo, você pertence à primogenitura da criação. Você é criado à imagem e à semelhança de Deus. Aleluia. Aquilo que o diabo deformou, Jesus veio e recuperou para a glória dele, para nos fazer cheios do Espírito Santo. Olha o versículo 16, o que diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominação, seja principado, seja potestade. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Meu Deus, se a gente entende isto, a gente pode ver aqui o sobrenatural se derramar neste lugar. Levante a mão para receber essa unção que chega.
Olha o óleo que está descendo onde você está. Sinta essa presença gloriosa. Pode baixar a mão, mas sinta a presença. Por quê? Porque aqui está dizendo tudo nesse verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visível e invisível. Seja tronos, reinos, governos, poderes, tudo criado por ele. Os reinos, tem um hino que diz que reinos vêm e vão, aleluia, mas ele permanece. Homens passam, a história passa, mas Jesus permanece. O Brasil hoje está debaixo de uma nuvem tenebrosa, mas Satanás não venceu, não vai vencer a pátria brasileira. Quem crê que o Brasil é do Senhor, levante a mão e diga glória a Deus. O inferno não venceu, aleluia. Nós vamos ver isto na terra. Nós estamos passando um momento de turbulência espiritual no mundo inteiro. Há uma mudança espiritual severa no reino espiritual. Mas essa mudança, ela não é só de treva, ela é de luz também. Está chegando anjo na terra que nunca chegou, mas vai pisar nessa terra, aleluia. E a hora que esses anjos pisar nessa terra, o inferno vai tremer, porque o céu vai manifestar a glória dele, aleluia. Levante a mão e diga: eu recebo isso em nome de Jesus, aleluia. Porque tudo foi criado por ele e para ele. Tronos, autoridade, governo, coisas visíveis e invisíveis, no céu, na terra, nada está fora do controle de Jesus. Viva Jesus, gente. Viva na sua vida Jesus. Creia em Jesus. Creia que Ele é soberano. Olha o versículo seguinte que vem aqui. Olha que coisa linda esse versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Diga comigo, Ele é antes de todas as coisas. Fale bem forte, Ele é antes de todas as coisas. Pensa nisso, Ele é antes de todas as coisas. Cara, aleluia. Eu estou dizendo que Ele é onisciente. Eu estou dizendo que Ele não foi criado, Ele é o Criador, aleluia. Ele não foi criado por ninguém, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é antes de tudo, aleluia. Antes do mundo existir, Jesus existia no propósito eterno. Antes de nascer o sol, Ele existia antes do sol. Antes da lua, Ele existiu antes da lua. Então eu posso crer hoje aqui com o apóstolo e todos os pastores e líderes, que o tabernáculo de Davi já era uma construção no coração de Deus, para esse tempo aqui na cidade de Curitiba, em Paraná. Quem crê nisso vai dizer glória a Deus. E que daqui vai sair centenas de jovens, moços e moças, cheios do Espírito Santo, para pregar o Evangelho em toda a terra, porque será a igreja do fim dos tempos, aleluia. Pode aplaudir bem forte o nome dele. Por quê? Porque Ele é antes de tudo. Se Ele é antes de tudo, Ele tem a presciência das coisas. Não só a onisciência, mas a presciência, aleluia. E a sua presciência me diz que antes de eu nascer, Ele já tinha um projeto na minha vida, aleluia. Ainda que Ele me fez esquisito. Me fez cabeçudo, pé chato, nariz chato, todo chato. Mas salvou o chato assim mesmo, aleluia. Aleluia. Se eu fosse Deus, não podia ter fazer uma coisinha dessa não. Gente,
Mas dentro da presciência, Ele olhou para você, antes de você existir. E falou, vai nascer uma coisa estranha na terra. Vai ser um terror na terra. Mas eu vou dar oportunidade a ele de ser cheio do meu Espírito. E se ele aceitar o meu Espírito, eu encho ele com a minha glória. Eu transformo ele dentro da presciência. Jesus está aqui. Por isso esse versículo é tão rico quando diz, Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por meio dele ou por ele. Olha bem, Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem. Sabe o que é isto? Será permanente, aleluia, aleluia. Algo que ninguém pode destruir, glória a Deus. Cara, entenda isso, Deus te fez, aleluia. E ninguém pode te destruir. A igreja ninguém pode destruir, porque ela não subsiste no homem, ela subsiste em Cristo Jesus. Ela é projeto eterno. O homem pode levantar suas bandeiras, socialista, comunista, o diabo que for, mas não vai derrubar a igreja, porque a igreja não subsiste na terra pela terra, ela subsiste pelo sacrifício vicário, pela morte e a ressurreição de Cristo, aleluia. E quem é a igreja não é o púlpito, não é a caixa de som, a igreja é eu e você, para sermos cheios do Espírito de Deus. Então Deus quer que você caminhe na terra cheio do Espírito de Deus. Porque dentro da presciência dele, a gente faz cada pedido a Jesus, depois a gente não sabe se se arrepende ou porque pediu. Eu naquele fogo, naquela chamas de fé, novo convertido, aí eu vi um pastor pregar que Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo, e eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas quando ele falou assim, e ele batiza com fogo, e deu uma aula sobre o fogo batizador de Jesus, eu falei, eu quero isso. Dobrei meu joelho e orei, 2 meses pedindo batismo com fogo. Uma madrugada, Jesus apareceu para mim e falou bem assim, Paulo, você quer ser batizado com fogo? Eu falei, quero. Pode me batizar. Ele falou, vou te batizar. E foi embora. Sumiu. Quando ele sumiu, um vazio entrou na minha alma. Uma sequidão, um estio. Jesus parecia ter tirado de mim o Espírito Santo. Aquilo foi me esvaziando o dia inteiro. Veio a noite, vazio, veio noite, dia. Cada dia piorava mais. Eu falei, Jesus pediu o Senhor para me batizar com fogo. Está me secando. Me veio febre, fiquei doente. Quase morri. Chegou uma madrugada daquela, eu estava já quase no zero. Jesus apareceu e falou, olha aí, olha para o alto. Quando eu olhei, tinha uma bola de fogo, a uns 3, 4 metros da altura da minha cabeça, para cima, aquela bola de fogo. Ele falou, Paulo, agora eu te batizo com fogo, e aquela bola entrou por dentro de mim. Gente, aquilo me incendiou. Eu estava interno na casa de recuperação, era madrugada, eu fui lá para o pátio, aí eu ficava assim, ó. Era muito fogo, aleluia. Falei, caramba, eu vou queimar os outros agora, aleluia. E eu corria no pátio, porque parecia, apóstolo, que saía fogo até pelo meu olho, e eu corria de verdade.
Porque aquele batismo com fogo teve que me esvaziar primeiro. Teve que me limpar primeiro. Eu tive que sentir a podridão de quem eu era, para receber o sobrenatural. Foi um esvaziamento, não por mim, mas um esvaziamento feito por Jesus. Ele tirou todo o pessimismo, tudo que era aquilo ali. Eu estou cheio do Espírito Santo. Não, ele me deixou um mês inteiro esvaziando, secando. Teve uma madrugada que eu dobrei o joelho e falei: Jesus, é melhor morrer do que não sentir mais a tua presença. Mas era o tratamento. Tudo subsiste por ele, aleluia, aleluia. Nada do que existiria se não fosse por ele. E aí ele me encheu com fogo, e eu andava incandescendo, de um lado para o outro, e o dia amanheceu, gente. Eu chegava perto dos irmãos sentiam fogo. E eles sentiam, a casa de recuperação é uma coisa de louco, hein? Os caras creem mesmo de verdade. E naquele momento, tudo transformado. Hoje eu leio esse versículo aqui, versículo 18, por exemplo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Meu Deus do céu, olha quem você serve, gente. Isso é Jesus. Ele está aqui, ele precisa ser adorado, aleluia. Ele está aqui olhando para mim e para você agora. Levante a mão para recebê-lo. Presença dele, gloriosa, maravilhosa, curativa, renovadora, reformadora, aleluia. Pode baixar a sua mão. Se você tem isto aqui, entende o verso 18, ele é a cabeça do corpo. Você já parou para pensar? Quando a Bíblia fala ele é a cabeça do corpo, se olha lá para Eva, o diabo usou toda a estrutura mental da Eva. Os 5 sentidos, ele consegue a audição dela, a visão dela, o olfato dela, o paladar e o tato, tudo que envolve a mente, o intelecto. Satanás usou para derrubar Eva. E agora aqui a Bíblia diz que ele é o cabeça, aleluia. Isso quer dizer que se eu estou em Cristo, o diabo não me derruba mais. Porque a minha mente não é mais carnal, é espiritual, aleluia. Como foi lido aqui, não vou viver uma mente escravizada, mas vou viver uma mente transformada. Amém? Quem quer uma mente transformada aí, diga glória a Deus. Diga assim: eu preciso do Senhor. Diga: eu preciso do Senhor. Receber a minha mente transformada pelo sangue de Jesus. Uma pessoa com a mente transformada, ele não mente mais, ele não rouba mais, ele não prostitui mais. Ele é liberto para a glória de Deus. Porque o cabeça é Cristo e nele está toda a autoridade, todo o poder. Agora o verso 19 diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Eu acho que a gente não entende certas coisas. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Você imagina o que é a plenitude do amor de Deus? Oh meu Deus, aleluia. Você imagina a plenitude da soberania de Deus?
Jesus andou nessa terra, mas não andou como um ser humano qualquer. Ele andou debaixo do sobrenatural. Por isso ele andou em cima de água, quebrou barreiras, rompeu o limite, aleluia. Aleluia. Pegou água, transformou água em vinho. Você já imaginou no milagre água, vinho? Faz uma pesquisa para ver. A água vira vinho. Para a água virar vinho, Jesus teve que criar um movimento muito forte. Pegar reatores, porque a água é H2O. Os átomos de hidrogênio e um de oxigênio. A água não tem carbono, nem nitrogênio, o vinho tem isso. Para transformar isso aqui, fazer água virar vinho, Jesus precisaria criar uma forma, um poder de reação tão grande, que ele precisaria de 200 bilhões de estrelas para transformar, romper todos os átomos, criar, mexer no sistema total, remontar diferente para que a água viesse virar vinho. Ele fala só falando, enche de água, pega agora, leva para o degustador. Isso quer dizer que a água virando vinho mostrou que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele pode chamar a existência a todas as coisas. Aleluia. Levante sua mão e diga assim: eu creio. Como a água virou vinho, eu posso ser transformado pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Deus quer ver gente transformada na terra. Você já imaginou quando você é cheio do Espírito Santo, passa e um anjo como o arcanjo Gabriel, o anunciador das coisas, ele olha para você e diz: ali vai um ser humano cheio do Espírito de Deus. Aleluia. Você de repente está cheio do poder. Miguel guerreiro, anjo de guerra, ele vê você entrando na área de conflito e ele diz: vou ajudar esse guerreiro do Senhor. Aleluia. Anjos vêm para nos auxiliar, para trabalhar por nós, para lutar nossas guerras. E eu acho aqui lindo demais. O tempo vai passando, mas nós vamos andar aqui mais para frente. O verso 19 diz assim, 20. Olha bem, gente. Que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão sobre a terra, como as que estão nos céus. Olha o poder que Jesus tem, gente. Pelo sangue da sua cruz. Então o sangue gerou algo. A fé, a paz, não é uma coisa qualquer. Está dizendo aqui que tendo feito a paz pelo sangue da cruz. Então a paz foi gerada pelo sangue, aleluia. Se essa paz gerada pelo sangue promove reconciliação das coisas da terra com as coisas do céu, aleluia. Eu posso dizer que hoje eu estou reconciliado com Deus. O que eu posso entender é que se eu precisar agora de milhões de anjos, eles descem aqui agora. Se eu confio em Deus, não importa o vento que vai passando, eu creio que debaixo da tempestade, eu estou com Cristo, a paz reinará no meu espírito, aleluia. Coloque a mão no coração e diga assim: eu creio, Senhor, que eu posso viver o sobrenatural. Imagina isso. Você, cheio de defeito como eu, poder viver o sobrenatural. Poder entender
que a terra pode promover a mesma glória que os céus promovem. Eu posso viver a minha vitória. Feche os seus olhos por alguns segundos e deixa passar pela sua mente aí, seu coração, a libertação do Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Na sua preeminência, Ele está aqui, aleluia. Sua preexistência, aleluia. Ele está aqui, aleluia. Tudo subsiste por Ele e por meio dEle. Nada será destruído. A palavra de Deus é tão forte que diz que nem uma folha de uma árvore cai sem a permissão dEle. Tudo está sob os seus cuidados. Tudo subsiste por Ele, aleluia. Se Ele quiser agora, Ele fecha o inferno para sempre. Se Ele quiser agora, Ele acaba com o diabo e todos os demônios para sempre, aleluia. Aleluia. Você crê nisto? Se Ele se mover agora pela tua fé, toda a doença vai sair do seu corpo agora, aleluia. Tu e a tua casa verá a glória de Deus. Se Ele se mover pela minha e a sua fé, os céus descerá neste lugar e tocará nesta terra, aleluia. Xerepalabachanara, xerebandarablasumanagás. Ele está aqui. Oh, aleluia. Eu vejo uma unção aqui dentro. Uma nuvem de unção aqui dentro. Deus está querendo ativar algo sobrenatural aqui dentro. Algo além do que vocês já têm experimentado. Aleluia. Aleluia. Tem algo para acontecer. Eu creio que até domingo aqui nós vamos ser movidos pelo sobrenatural. Tem algo para se mover aqui dentro. Aleluia. Pessoal do louvor, vamos lá. Tem algo de Deus. Levante sua mão para receber. Tem um mover do céu aqui dentro. Ele está te curando agora.